Salve, salve galera! Bem-vindos novamente por aqui. E eu me chamo Eliseu Júnior, vocês estão no caminho do bem. E o vídeo de hoje é aqui de Long Beach, Califórnia. Brincadeira, estamos na Praia Grande em São Paulo. E eu vou aproveitar esse espaço que é a nossa casa para fazer um vídeo para vocês que eu considero de baixo custo. Ou seja, eu vou utilizar uma câmera antiga que eu tenho, uma Nikon 5200, com uma lente 35mm também da Nikon. E eu vou editar tudo isso num software de edição também que eu considero de baixo custo. E hoje, além do barulho do mar, eu vou contar com a ajuda da Aline, porque ela é artesã e a gente vai fazer um vídeo promocional de uma arte dela que chama macramê. A ideia é começar o vídeo aqui fora, vou fazer alguns planos, alguns movimentos de câmera, depois a gente vai continuar dentro de casa. Aí eu quero mudar um pouquinho o estilo, fazer alguns b-rolls. Então eu vou mostrar pra vocês agora o resultado final e na sequência todo o making off, e a gente vai editar juntos no meu software de edição. This is only the beginning. Warning. Bom galera, e se vocês chegaram até aqui no vídeo, quer dizer que vocês querem saber um pouquinho mais como foi essa edição, como foi o meu processo criativo aqui no meu software. Primeiramente, o nome desse software chama-se Movavi. E eu queria deixar claro que este vídeo aqui não é patrocinado por eles, apesar de poderia ser, né? Mas na verdade a ideia de usar esse software surgiu de uma demanda e uma necessidade que eu tive com um aluno meu, porque como vocês sabem, estou dando algumas mentorias, porque ele tinha um computador que não era muito potente, então ele precisava de um software que fosse leve e que fosse de baixo custo também,
porque como vocês sabem, programas como Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci, Resolve, esses programas são caros e são muito pesados, então não é só comprar licença, você vai ter que investir também no computador para rodar esses tipos de software. E que fosse um software fácil para ele aprender, que fosse intuitivo e principalmente que atendesse todos os requisitos que ele precisava para os seus vídeos autorais. E fui eu que indiquei esse software para ele porque eu baixei e comecei a testar alguns recursos básicos, intermediários e até alguns avançados. Então agora eu vou mostrar para vocês todo o meu processo criativo, meu fluxo de edição e também as ferramentas que eu utilizei para produzir esse vídeo que vocês viram da Aline. E depois desse processo todo, se vocês gostaram do software, não esqueçam de baixar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, porque dessa forma vocês nos ajudam aqui a continuar produzindo vídeos para vocês. Então bora lá! Esse aqui então é o Movavi. Eu queria mostrar para vocês as principais ferramentas. A gente vai fazer um tour mesmo para a gente se ambientalizar aqui no software. E depois a gente vai editar uma parte desse vídeo que vocês viram pronto. E na sequência eu vou abrir o projeto completo e vou mostrar para vocês todas as ferramentas que eu utilizei para produzir esse vídeo. E começando aqui por esse botão, ele vai ser o primeiro botão que vocês vão usar para começar os seus vídeos, que é o botão de importar. Então quando vocês clicarem em importar, vai abrir essa tela aqui para vocês adicionarem seus arquivos. Vocês podem adicionar arquivos de vídeo. Eu vou adicionar esses clipes aqui, que são takes que eu fiz desse vídeo que vocês viram. Além disso, vocês podem clicar novamente aqui em importar e adicionar música. Eu vou adicionar aqui a trilha sonora que eu utilizei para esse vídeo, que está aqui em Tracks. E por enquanto é isso. Então para a gente começar o nosso vídeo, a gente já tem alguns takes que a gente gravou e a nossa trilha sonora. Quando você clica em cada um desses takes, ele abre um preview aqui nessa tela do lado, que é onde você vai ver o que está rolando, um preview dos seus arquivos, se você vai usar esse take ou não. E aí se você quiser excluir algum take aqui para ficar mais limpa esse compartilhamento de mídia, você basta clicar nesse X que ele vai excluir esse take. Ou se você achar que esse take é o ideal para você utilizar aqui na sua timeline, basta você dar 2 cliques que ele já vai lá para sua timeline e ele vem aqui para essa faixa do meio, que é a faixa mãe, vamos dizer assim. Vocês podem ver que é até uma cor diferente. Vocês têm alguns controles aqui como ocultar e deixar o clipe mudo também se vocês quiserem. Para começar aqui eu vou separar esse áudio, porque esse áudio aqui não me interessa, então eu vou excluir ele. Já vou começar a deixar minha timeline um pouco mais limpa. Depois eu vou descer um outro clipe e aí eu posso colocar essa agulha aqui e dar 2 cliques, ou ainda mais, eu posso clicar com o direito aqui e adicionar a posição atual da minha agulha no início da timeline ou então no fim da minha timeline. Então é um atalho aí que se vocês quiserem usar, ele é muito bom. Ou clicar e arrastar, também dá certo. Então vou adicionar esse clipe. Depois eu vou adicionar o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Então aqui nós temos a nossa sequência. Eu vou separar o áudio aqui pra gente já deixar mais clean a nossa timeline. E agora eu vou navegar com vocês sobre algumas ferramentas aqui de corte principalmente. A gente vai voltar aqui a nossa agulha e a gente vai começar a cortar os nossos clipes para eles começarem a ficar com maior sentido dentro do nosso projeto. Então se eu apertar o espaço aqui e dar o play, eu quero tirar esse comecinho aqui que ficou muito tempo parado. Então eu vou clicar aqui e eu posso clicar no cortar ou então dar um Ctrl B ou Command B, dependendo do sistema operacional que você está usando, e depois eu posso excluir. E a timeline ela já voltou, vocês perceberam? Isso é um recurso que o Final Cut tem, que é uma timeline magnética. Isso vai ajudar muito a gente aí nesse processo de cortar. Vocês vão observar como ela já automaticamente ela relinka e ela faz essa compressão dos novos clipes. Então vou dar o play aqui, né? Eu fiz um movimento de câmera e eu quero parar aqui. Então novamente eu dei o espaço, eu pausei.
E aí eu posso dar o Command B, Ctrl B, clicar aqui no dividir, ou ainda mais um recurso aqui que é clicar e arrastar. Então ele vai te dando o preview aqui até onde mais ou menos você quer cortar, e é muito interessante essa ferramenta. E quando eu soltar, os clipes voltaram novamente para os seus locais. E aqui eu vou dar mais um corte. Eu estava preparando aqui, então quando eu faço o movimento, é nesse momento aqui que eu quero que o clipe vá. Pronto, basta eu dividir e excluir o que eu não quero mais. Então vamos ver como tá ficando aqui. Aí sobrou um pouquinho agora, né? Então a gente pode arrastar aqui até o final da mão da Aline. Quando ela termina de sair aqui do azulejo, ok. Próximo take, mais um corte aqui. Exatamente aqui. Command B, excluiu o que sobrou. E também tem uma sobrinha aqui que eu não preciso disso. Até aqui mais ou menos. Próximo take. Aqui começou a abrir a porta. Eu já quero então cortar. E aqui passou um pouquinho também. Vou voltar. Ok. Novamente aqui, fazer um corte inicial. Um pouquinho antes. Aqui mais ou menos. Command B, excluir. E aqui também, só voltar um pouquinho. Aqui. Boa, mais um corte inicial aqui no último take de demonstração para vocês. Vou voltar aqui. Mais ou menos aqui. Tá, acendeu, ok. É isso que eu precisava aqui para mostrar para vocês. Pra gente começar aqui a enxergar um pouco melhor esses cortes, a gente tem essa opção aqui de escala. Então eu posso ir clicando aqui para aumentar um pouquinho a minha visualização dos meus clipes. E a partir de agora eu quero então adicionar a minha trilha sonora, né? Basta eu clicar aqui e arrastar para uma dessas faixas de áudio. Eu vou colocar nessa de cima. E agora então a gente vai fazer mais alguns cortes de acordo com a batida da música, né? Vou ouvir aqui a música. Eu quero tirar esse começo aqui que está demorando muito, então eu vou voltar aqui um pouco. Eu quero que essa parte da música mais ou menos encaixe nesse corte aqui, então eu vou voltar mais um pouquinho. Ok, vamos ver agora. Perfeito. Não preciso de mais nada por enquanto. Talvez um ajuste fino, mas para mim ficou ótimo. Um recurso aqui legal que você pode fazer um fade-in aqui no seu áudio, por exemplo. Você pode dar 2 cliques e a gente pode fazer aqui um fade-in de 2 segundos, por exemplo. Então a música ela vai iniciando aos poucos para criar uma introdução mais legal. Essa é uma grande ferramenta aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns efeitos e transições e algumas ferramentas para a gente continuar essa edição. Descendo aqui a gente tem filtros, que eles chamam, e efeitos também. São filtros e efeitos, por exemplo, balanço de câmera, né, desfoque, aquela lente quebrada que você pode pôr um glitch, né? São vários efeitinhos aqui por categoria. Além disso, você também tem várias transições, são todas transições nativas. E se você quiser mais, você pode comprar aqui algumas transições. Também trabalhar com alguns títulos. Eles têm alguns títulos bem estilizados assim.
e também tem uns títulos mais simples. Eu gosto muito desse minimalismo, de coisas mais básicas, então nesse vídeo eu vou usar esse texto simples mesmo. E transições são todas transições de movimento na câmera. Como vocês sabem, aqui no canal a gente tem alguns vídeos aí mostrando algumas técnicas e eu apliquei essas técnicas nesse vídeo pra gente fazer essas transições. E as ferramentas aqui são as ferramentas essenciais para você editar o seu vídeo, né? A gente tem aqui alguns ajustes de cor, a gente tem ajustes automáticos, como contraste automático, e quando você clica ele dá um preview nesse castelo aqui, que é o padrão dele. Olha só, saturação automática, proporção de branco automático, que é aquele balanço de branco, né? Mas também a gente tem as configurações avançadas. A gente pode bater o branco aqui, por exemplo, eu vou falar para o software, a partir desse conta-gotas, que isso aqui é o branco realmente do meu vídeo. Então eu vou clicar aqui e ele vai recalcular o balanço de branco. Se você não acertou na máquina, né, o balanço de branco, ele consegue corrigir isso para você. Além disso, você pode mexer nos contrastes, saturação, realces, gama, sombra, matiz e a temperatura também. Se o white balance não deu certo ali com o software, você pode fazer manualmente aqui de olho e tal. E a tonalidade, então, por fim. E se você chegou nessa cor aqui e você gostou, você pode salvar o ajuste. Então você vai criar aqui seu preset de cor para utilizar nos outros clipes que você tem aqui na sua timeline. Então vou colocar aqui meus ajustes 01. E aí agora aqui, ó, voltando, a gente já tem aqui o preset pronto. Ó. Você pode clicar e arrastar no seu outro vídeo. Olha que simples. Então já vai estar certinho. E ele vai adicionar essa estrelinha aqui para te indicar que nesse clipe você já aplicou um ajuste de cor. Inclusive ele dá até o nome aqui para você. Então se você clicar aqui, ele vai abrir para você os seus ajustes. E aí você, a partir disso, você pode ainda alterar novamente. Por mais que você tenha colocado o ajuste que você criou, você pode alterar ele de acordo com o que você quer. Por exemplo, aqui eu quero um pouquinho mais de contraste. Então eu vou aqui e refaço o meu ajuste. Pronto, só isso. E dessa forma a gente pode ir aplicando aqui para os demais. Ó. Vamos clicar aqui, aplicar aqui, aplicar aqui e aqui. Legal. Então agora nós temos alguns clipes já com seus cortes, com a trilha sonora e um pequeno ajuste de cor. E depois desse ajuste de cor a gente pode, por exemplo, recortar e girar o seu vídeo. Às vezes ele fica um pouquinho torto quando você está filmando, então você pode aplicar aqui em graus. Um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais reto. Só clicar em aplicar, ele já vai. Também sobreposição, quando você quer colocar um logo aqui, por exemplo. Você vai aplicar esse efeito, então o logo já vai ficar aqui no cantinho da sua tela. Pan e zoom. Isso aqui eu gostei muito de usar. E aí você pode aplicar esse efeito de zoom. E ele automaticamente já vai colocar para você aqui o frame de trás é de onde ele vai partir e o frame da frente é onde ele vai chegar. E você pode ajustar isso. Então, o que vai acontecer quando você aumentar esse quadrado? Ele vai diminuir o zoom, ele vai dar o efeito, mas vai diminuir. Então eu prefiro usar ele assim, mais suave. E além desse ajuste da quantidade de zoom, a gente pode clicar aqui nessa bolinha vermelha e arrastar ele para o final e o azul para o começo, então ele vai ficar muito mais suave. Desde o primeiro momento do clipe ele vai aumentando, não vai dar aquele acelero, né, de fazer um zoom. Eu prefiro usar dessa forma. Então eu vou dar o play aqui, eu vou mostrar para vocês como fica. Ele tá dando zoom bem suavemente, ó. Legal, né? Eu prefiro usar dessa forma, mas é de gosto de cada um. Além disso, a gente tem estabilização. Às vezes você dá uma tremidinha ali na câmera, é normal, então ele pode estabilizar o seu clipe. Algumas animações, como pegar os seus clipes aí, ou logos, ou alguma imagem que você tem e fazer essas animações. Então, para a direita, ele desliza. Tem vários tipinhos aqui, é só testar e ver qual te agrada mais.
Também ele tem até um recurso de chroma key, se você quiser colocar aqueles botões de se inscrever no canal, essas coisas que usa chroma key, você pode utilizar ele aqui no seu software. E a câmera lenta, você pode aplicar um slow motion, e aí você percebe que o seu take fica mais esticado, ou seja, você está dando um slow motion, então o seu take vai crescer quando você vai aplicando o slow motion. Como eu filmei em 30 fps, eu vou utilizar 80% de slow motion, que é o máximo que eu consigo usar com essa configuração de câmera. E é isso aí. Além disso, a gente tem algumas edições de áudio. A gente pode trabalhar com equalizador, a gente pode alterar aqui as frequências mais altas, que são as partes agudas, as médias e as graves. A gente tem a remoção de sons, que são remoção de ruídos no ambiente. Eu indico vocês a não usarem muito aqui, no máximo 15 ou 20, porque senão começa a sua voz ficar muito metalizada. Bom, e são essas as principais ferramentas que eu queria mostrar para vocês aqui, foram as principais ferramentas que eu utilizei. Então agora eu vou abrir o projeto todo editado e vou mostrar para vocês todos os passos, todas as ferramentas que eu utilizei para chegar nesse resultado final. Basta eu vir aqui em arquivo, abrir projetos recentes, ele já está aqui, macramê da Aline. Eu vou abrir aqui então. Olha só o tamanho desse projeto, e é simples, não tem nada muito complexo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado, tá? Então, esses aqui são os clipes que eu gravei. Então vocês podem ver que tem mais de um, então eu utilizei aqui o preview para selecionar qual clipe que eu queria, e dessa forma então eu arrastei aqui para minha timeline, né? Depois, no primeiro momento aqui eu coloquei um logo. Eu já tenho esse logo aqui em PNG, então eu importei aqui a mídia, eu vim aqui, importei a mídia e depois eu simplesmente arrastei aqui para minha timeline. Então você pode aí colocar o seu logo, e além disso ainda você pode fazer algumas edições, por exemplo, de opacidade, que eu gosto muito de deixar o logo um pouquinho mais clarinho, mais transparente. Então eu apliquei aqui 50% de opacidade no meu logo. Deixa eu deixar mudo aqui as minhas faixas de áudio. Então o vídeo vai começar aqui com o logo. Além disso também, olha só, ele tem um fade in, então ele vai ficar mais transparente e vai crescer mostrando o logo. Então você pode trabalhar aí com fade in e fade out também no seu projeto. Depois aqui eu tive que colocar um título, e esse título aqui ele é bem simples mesmo, eu gosto muito de utilizar esses títulos mais simples. Aqui você pode mover ele, colocar onde você quiser no seu projeto, e ele utiliza também essas linhas em verde para centralizar, para mostrar para você que o seu título está centralizado. E quando você clica aqui no título, ele te abre algumas propriedades, né? Você pode alterar a cor do seu texto, a fonte, também algumas posições aqui do seu título, sombra, fundo e contorno também. Seguindo então, a gente vai ter mais um logo, que eu fiz a mesma coisa do primeiro logo, coloquei aqui 50% de opacidade. E seguindo aqui o próximo clipe, eu também coloquei velocidade 80%. Além disso, eu tenho alguns efeitos de cor e também aquele zoom in, que é essa flechinha aqui que eu mostrei no projeto também anterior. Super simples, tá vendo? Na sequência aqui, 80% também, coloquei um zoom in para dar uma emoção a mais no clipe, e também os ajustes manuais de cor. Vamos seguindo, e aí a gente entra para dentro da casa. Esse clipe aqui eu utilizei também 80%, ajustes de cor apenas, esses ajustes manuais que são os ajustes de cor que eu criei. Próximo take, 80% de velocidade e cor, só corte seco.
chegando nesse outro clipe, a gente tem 80% também o zoom in, que eu achei um pouquinho mais interessante dar esse movimento a mais pro clipe. E aqui então a gente começa o famoso B-roll. Pra gente fazer B-roll, a gente precisa de speed ramp. Speed ramp é acelerar um clipe, pausar, acelerar de novo, tudo isso batendo conforme a música. Então, como eu fiz aqui no Movavi. Esse take eu vou até aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse take ele começa daqui e vai até aqui, certo? Então o que eu pensei? Eu preciso acelerar o começo, pausar o meio e acelerar depois o final. Então é simples, eu cortei em duas partes para trás. Na primeira parte aqui eu adicionei uma velocidade de 200% e na segunda parte 150%. E então no meio, que é para congelar, 50%, porque aqui eu já filmei a 60 fps. Então ele vai acelerar, vai pausar, e nas próximas partes do vídeo eu também recortei e eu coloquei 150 e coloquei 300%. Então ele vai acelerar, pausar e acelerar de novo. E como eu pensei nos movimentos de câmera na hora que eu estava filmando, o próximo take ele já vai fazer a transição na câmera através da velocidade. Olha só, o take anterior estava com 300, o próximo take eu também apliquei 300, e esse próximo take ele começa aqui e vai até essa parte preta. Então a gente tem 300, mais um pedacinho com 100, o próximo pedaço com 50, que é bem aquela parte que eu quero congelar da caneta, e depois a gente vai aumentando para fazer a próxima transição. Então aqui a gente tem 70, 200 e 300. Então, assim, não se apeguem a esses valores, porque vai depender da velocidade que você gravou, também a música. Então eu fiz vários testes, coloquei 100, coloquei 150, coloquei 200, até chegar aqui que 300 era o perfeito, tá? E aí a gente vai seguindo o nosso B-roll. A gente tem aqui de novo mais um take longo que eu cortei em vários pedacinhos, coloquei várias velocidades, fui chegando numa velocidade que eu achei que encaixava com o vídeo. Aqui a próxima a gente tem também uma acelerada, por mais que não tenha transição de câmera, fica legal você colocar uma acelerada e depois dar uma pausada, porque dá uma emoção diferente pro vídeo. Então ó, é um corte seco, mas com o speed ramp, ó. Então aqui vem uma sequência de vários cortes secos. Tem aqui do rolo, peguei um plano de cima, depois um plano de baixo e um plano entrando, porque a gente queria terminar essa sequência com o corte da tesoura. E aí quando eu vi esse corte da tesoura eu já pensei, putz, eu preciso terminar, casar isso direitinho com a música, porque ficaria perfeito, um check, né? E foi isso que a gente fez. Então ele vem, tchá. E no corte fica tudo preto, que é o cabelo da Aline. A gente vem também, a única coisa que tem aqui é cor. Eu só fiz um ajuste de cor, mais nada nesse take. E ela vem fazendo um macramê, um plano mais fechado aí mostrando o nó. Aqui eu coloquei um pouco de zoom in também, ó. A câmera vai indo. Depois um outro plano um pouquinho mais aberto, com contra-plongé. E aí também fazendo um movimento de zoom in, né, aproximando mais. Um outro ângulo da mesma coisa que a gente está fazendo. A gente vai trabalhando esses ângulos, esses planos, para dar mais ação no nosso vídeo final. Aqui também eu só coloquei um zoom in. Um outro plano um pouco mais aberto. Só coloquei cor aqui, a velocidade 100%, sem segredo. Depois o próximo clipe eu coloquei 80%. E aí sim eu coloquei um zoom in, porque eu queria bem no detalhe ali o nozinho, ó. Aproximou. Seguindo aqui a gente tem também um slow motion de 80% e movimento de câmera. Eu vim com a câmera fazendo um espiral, voltando, até que a Aline coloca aqui
finaliza colocando o cordão no suporte, também com um pequeno zoom in. Um take mais fechadinho, também com zoom in, ó, bem leve. Pá. E aí take final, que é pra gente encerrar, né, a Aline lendo um livro ali embaixo da arte que ela tinha feito. Massa, né, galera? Mas ainda não acabou. Eu queria mostrar um outro recurso aqui que é possível, que é adicionar efeitos sonoros. Isso vai trazer um efeito muito bacana pro seu vídeo, vai trazer vida pro seu vídeo. Então, toda essa faixa aqui de áudio são efeitos sonoros. Então eu queria mostrar para vocês o vídeo apenas com efeitos sonoros. Então percebam como seria esse vídeo sem esses efeitos. Quando vocês ouviram lá no começo, vocês acabaram talvez nem percebendo tudo isso, porque a trilha sonora também estava tocando junto. Então agora eu quero destacar os efeitos sonoros para vocês verem como esse trabalho vai dar mais vida para o seu vídeo. Então vou dar o play aqui. No comecinho eu achei um efeito sonoro, ele tinha uns barulhos de pássaro e também um barulho de água. Então como eu tenho o mar lá no fundo, eu coloquei ele. Coloquei um arrasto ali na mão dela. A porta abrindo. Alguns passos dela chegando. Sentando na cadeira. E ligou. Aqui já aqueles whoosh, né? Que são... Olha só esse de lápis. Uma rodadinha. Tesoura. Um pouco de ambiente, né? Como se tivesse um barulho mais diferente. Mais um nó. Movimento. E um pouquinho de ambiente lá que eu tinha no começo. Um clack para ligar a luz. E agora que eu finalizei o vídeo é só exportar. Então eu tenho um botão aqui de exportar. Vou exportar o vídeo. Eu vou exportar em MP4 porque ele lê na maioria dos dispositivos. Você pode colocar aqui o nome, a pasta, a qualidade. Eu gosto de colocar na máxima. E aqui em avançado você tem as opções de escolher seu codec de vídeo, a sua proporção aqui, né, a sua resolução, a taxa de quadros. Eu vou deixar aqui em 24 frames porque eu gosto de usar em 24 frames. Qualidade sempre no máximo, porque eu preservo isso no meu vídeo. E na parte aqui de áudio, você não vai precisar mexer, vai deixar em estéreo mesmo, em 44.100 kHz. Clicou em OK. E aí é só clicar em iniciar, que ele vai fazer o export do seu vídeo. E agora eu gostaria de deixar alguns recados especiais para vocês. O primeiro é sobre efeitos sonoros e trilhas sonoras. Eu utilizo uma ferramenta que chama Artlist, lá eu encontro de tudo, todas as músicas que eu uso nos meus vídeos, todos os efeitos sonoros. Então se você quer melhorar a qualidade dos seus vídeos, vocês precisam de músicas boas. E por isso eu vou deixar aqui na descrição um link que vocês ganham 2 meses grátis nessa ferramenta. Além disso, tá rolando um grupo no Telegram, lá eu coloco vários conteúdos exclusivos e diários sobre dicas de produção. Também tem um link aqui na descrição. E também, galera, estão rolando as mentorias, como eu disse aqui no vídeo, e eu tenho algumas vagas limitadas. E como funciona todo esse processo? A gente define alguns objetivos, os seus objetivos, e eu crio todo um plano de ação e um plano de ensino, e essas aulas são ministradas através de videoconferência ao vivo, e além disso essas aulas ainda ficam gravadas para vocês acessarem depois. E por último, e não menos importante, galera, um recado aqui especial da nossa artesã, vem pra cá. É isso aí, gente, esse vídeo lindo vai ficar ali no meu perfil no Instagram, vou deixar ele aqui. Sigam lá, se vocês gostarem de alguma coisa, entrem em contato comigo. E esse vídeo também merece uma curtida, uma compartilhada, comentem também. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Sim. Falou, galera, até mais!